Aleluias. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com vocês hoje, na verdade é uma introdução. As crianças até quantos anos? Até 8. Crianças até 8 anos, de 3 a 8. Menores de 3 ainda não. Crianças de 3 a 8 anos podem ir para a salinha das crianças. Graças a Deus a salinha voltou a acontecer. As nossas crianças serão edificadas. Criança que tem mais de 8 vai ficar comigo. A gente entende que você já consegue compreender a palavra. Então, vamos prestar atenção. Amém? Então, a palavra de hoje, eu quero compartilhar com os amados, ela já é uma introdução para que você se prepare para o nosso jejum. Nosso jejum ele vai ser nesse caminhar, trazendo revelação a respeito da palavra da graça, valorizando a palavra da graça. Irmãos, o que você precisa entender é que na Bíblia existem dispensações. E eu preguei a respeito de dispensação para vocês uns dias atrás. Quem se lembra de eu ter falado a respeito das dispensações? A maioria ainda não estava aqui quando eu falei. Amém? Vou explicar novamente. São quantas dispensações? 7 dispensações. O que é uma dispensação? É um período de tempo onde Deus trata com você de acordo com um conhecimento que é liberado. Quando nós olhamos para Adão, havia em Adão a dispensação da inocência. Era considerado que Adão e Eva eles não tinham consciência ainda a respeito das coisas. Mas Adão come o fruto e Eva come o fruto. Então se inicia a dispensação da consciência. Então nós vamos ver que as dispensações elas vão ao decorrer dos tempos e Deus espera algo dos homens nesse período. Depois nós temos o governo humano, nós temos a promessa em Abraão, e aí vem uma dispensação que é a dispensação que é uma das que mais impacta nas nossas vidas hoje, que é a dispensação da lei. E quem trouxe a dispensação da lei? Você vai perceber que após Abraão recebeu a promessa, Abraão teve filhos, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Após Jacó, José vai para o Egito, e José vive no Egito durante um determinado período de tempo, e após isso, todo o povo vem viver no Egito. Mas aquele governador morreu, entrou outro governador, e eles viram que o povo de Deus tinha se tornado forte. Então o governador fez eles virarem escravos. Então agora eles são escravos no Egito. Então Deus tira eles do Egito com Moisés. Eles passam pelo mar e eles estão no deserto. Só que quando eles estavam no deserto, acontece algo interessante. Porque Deus falava com Moisés e Moisés dava o recado para eles. Então, em um determinado dia, o povo falou para Moisés: Moisés, nós estamos cansados desse negócio de Deus falar com você. Você vem, chama a nossa atenção. Por que você não pede para Deus para que Ele estabeleça então as leis e nós vamos cumprir as leis que Deus estabeleceu? Então Moisés sobe ao monte, pede para Deus e Deus faz o primeiro manuscrito da lei. Então Deus dá para Moisés as leis. Por que Deus deu a lei? Porque o povo pediu as leis e o povo achou que conseguiria cumprir. Então se inicia a dispensação da lei. E qual que é o detalhe da dispensação da lei? É que na dispensação da lei existe um grande problema, que é: eu preciso obedecer, eu preciso cumprir para que eu possa ser abençoado. É uma dispensação de meritocracia. Você precisa merecer diante de Deus. Vamos então para a nossa palavra. Por quê? Eu quero falar com você a respeito disso. Você hoje é livre da lei. Levanta sua mão e fala assim: eu sou livre da lei. Palavra de Deus, livro de Gálatas. Não tá. Deixa eu clicar aqui para ele passar. Ele não está passando. Passou. Passou 2.
Miserável. Livro de Gálatas, capítulo 5, no verso 1, diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo da servidão. Eu te pergunto, para que Cristo te libertou? Você já parou para pensar para que Cristo te libertou? Não, pastor, Cristo me libertou para que eu seja feliz, para eu pular, para eu correr. Faz sentido Cristo ter te libertado para isso? Irmãos, se você for num jogo do Flamengo, vai lá para vocês verem, eu não torço para o Flamengo não, longe de mim, misericórdia. Mas vai lá no jogo do Flamengo para você ver aqui esse cara. Esse cara morre de gritar, morre de pular, dança para chuchu. Então, não foi para isso que Cristo te libertou. Na verdade, tem muito crente que ele mesmo se limita, mas não é para isso que Cristo está te libertando. Para que Cristo te libertou? Cristo te libertou para que você seja livre da lei. E sendo livre da lei, você é livre da condenação. E agora você tem paz com Deus. Mas qual o detalhe? É que muitas vezes os próprios irmãos querem se colocar debaixo de jugo de escravidão. Não, pastor, mas a lei, ela serve para me servir de guia de fé. Eu uso a lei como um instrumento para que eu chegue no lugar que Deus tem para mim, irmãos. Toma muito cuidado com esse negócio. Por quê? Se você for seguir a lei, você tem que seguir a lei completamente. Não é só uma parte, mas toda a lei. Lá na lei fala que você não pode comer carne de porco. Quem que gosta de uma carninha de porco com torresminho? Misericórdia, né? É bom demais. Eu gosto. Não, pastor, mas não como um torresminho, mas um mariscozinho, né? Um caranguejo, um marisco, também não pode. Pastor, mas eu guardo os mandamentos, os básicos. São quantos mandamentos? 10, amém. Qual que é o primeiro mandamento? Quem lembra do primeiro mandamento? Oi? O primeiro, quem lembra qual é o primeiro? Amar a Deus. Na verdade, amar a Deus não é o primeiro, amar a Deus é o maior. O mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Pastor, como é que eu sigo a lei se eu nem sei a lei? Vamos facilitar, qual que é o quarto mandamento? Quem sabe o quarto mandamento? Quarto mandamento é para você guardar o sábado. Quando você vai em Israel, lá em Israel, existe um elevador do Shabá. Shabá é o sábado, que eles guardam lá. Sabe que jeito que é o elevador do Shabá? O prédio tem 30 andares. Você não pode apertar o botão. Você entra no elevador, o elevador sobe e abre no primeiro. Sobe e abre no segundo. Sobe e abre. Ele abre em todos. Porque nem apertar o botãozinho do elevador você não pode, porque isso é trabalho. Ah, pastor, mas eu guardo o sábado. Você guardar o sábado, você não pode mandar o WhatsApp, você não pode fazer absolutamente nada. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Irmãos, você precisa ter clareza no seu coração. Essa lei dos alimentos, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, já foi abolida. Mas as outras leis também não permanecem. Você não vive mais debaixo da lei. Mas, então como que eu vou me guiar? Como que eu vou saber para onde que eu vou? Essa é a graça do Evangelho. Deus não age com você com base em regras. Ele fica te estabelecendo uma regra. Você pode isso, não pode aquilo. Pode isso, não pode aquilo. Isso era no passado. Por que no passado era necessário que houvessem regras? Vou falar aqui algo a respeito da sua salvação. Adão não poderia comer o fruto, certo? Adão comeu. Qual que era a sentença para Adão? Que Adão morreria. O corpo morreu? Sim ou não? Não. Mas e o espírito de Adão? O espírito ficou amortecido. Tanto é que se você observar de Adão até Jesus, como que Deus fala com o homem? De Adão a Jesus, Deus fala com o homem de maneira audível. Quando Deus vai falar com Moisés, ele aparece na sarça. Quando Deus aparece na sarça,
Moisés ouve, a voz falava, tira a sandália dos seus pés, que a terra que você está pisando é a terra santa. Quando Deus vem falar com Abraão, o anjo aparece. Na verdade, era o próprio Senhor aparecendo para Abraão. Em todo o Antigo Testamento, Deus fala de maneira audível. Por quê que Deus fala de maneira audível? Vocês lembram da história de Samuel? Samuel estava dormindo. Samuel escuta uma voz. Samuel, Samuel. Ele ouviu a voz. Por quê? Deus falava de maneira audível, porque o homem não tinha o espírito vivificado e não podia ouvir a voz de Deus. Mas Jesus vem. Quando Jesus vem, Jesus fala, olha, recebeis do meu espírito. E Jesus sopra sobre os discípulos. A partir daquele momento, acontece algo poderoso. O que aconteceu? Você nasceu de novo. Levanta a mão, fala assim, eu nasci de novo. Agora o Espírito habita em mim e eu ouço Deus dentro de mim. Pastor, como assim? A palavra de Deus fala que no seu coração imprimirei as minhas leis. Agora, você não anda mais precisando de um monte de regra para você seguir. Agora, o dia que você vai fazer algo, o Espírito fala dentro do seu espírito, dentro do seu coração, você já sabe se aquilo é ou não é a vontade de Deus. Ou eu estou errado? Deus não fala com você? Deus fala. Mas qual que é o detalhe? É que um monte de gente fica colocando mais um monte de lei para você cumprir. Sabe, existem algumas perguntas que são recorrentes, né? Qual pergunta? Pastor, eu devo casar com fulano de tal ou não? Eu posso fazer tatuagem ou não? E aí, eu te pergunto, pode ou não pode fazer tatuagem? Irmãos, não é uma questão de pode ou não pode. É uma questão de ter paz no meu coração ou não ter. Deus te deu paz? Você está em paz para fazer isso? Faz. Quando nós ministramos o cursão, nós falamos a respeito de algo que Paulo compartilhou com os irmãos. Paulo compartilha com os irmãos o seguinte, olha, se você estiver andando e encontrar ali na encruzilhada, né, uma comida oferecida, você está em paz para comer? Se você estiver em paz, coma. Se você não tiver, não coma. O juiz não é uma regra. O juiz é se você tem ou não tem paz. Agora eu te falo algo. Deixa eu avançar aqui. Tudo que está aqui eu já falei. Te dei o boletim para você levar para casa, para você estudar. Não era esse versículo que eu quero, não. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. Deixa eu projetar aqui e a gente volta depois. 1 Pedro 4, 8. Eu estou na introdução, parece que eu já preguei 10 minutos. Misericórdia. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal, uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Preste atenção nisso aqui. Antes de tudo, exercei o quê? O amor. Aí eu te pergunto, se eu amo meu irmão, eu preciso de uma regra para eu não roubar ele? Se eu amo meu irmão, eu preciso de uma regra para eu não mentir para ele? Claro que não, eu amo meu irmão. Se eu exerço o amor, eu não preciso de regra para tratar ele bem, porque automaticamente eu vou tratar ele bem. Mas vamos avançar. Então eu estou falando a respeito da mensagem da graça. É uma mensagem simples, mas eu quero que você seja livre da lei, que você seja livre de achar que você precisa se comportar para receber de Deus. Não, você não precisa. Ela é uma mensagem simples. 2 Coríntios, capítulo 11, no verso 3, diz assim, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, quando nós olhamos a descrição dos falsos profetas nos últimos dias, os falsos profetas eles iriam colocar proibição no que você come, que você deixa de comer, e regras para que você alcançasse a salvação em Deus. Você não é salvo por causa de regras.
Você não é salvo porque você come ou deixa de comer. Ai, pastor, eu comi algo, eu deixei de ser santo. Não, isso não é verdade. Você é salvo por causa do Espírito operando em você. E você precisa ter consciência a respeito da vida do Espírito. Quantos aqui têm consciência do Espírito? Amém? Quantos aqui, o dia que você vai fazer alguma coisa errada, você percebe que tem algo errado? Irmãos, você passa lá no supermercado. Quando você está no mercado, só um minuto. Quando você chega no supermercado, você faz sua compra. Aí a caixa do supermercado te devolve o troco errado. Você percebe que o troco está errado. Você tem paz para levar o dinheiro embora? Você não tem paz. Por que você não tem paz? Porque o Espírito te incomoda. Você não precisa de uma regra, mas o Espírito, ele te incomoda. Agora, qual o problema? O problema é quando a vida da igreja, ao invés de te levar a avançar, ela quer voltar a colocar regra para você. Vocês já observaram o Douglas que toca aqui para nós? Ele é abençoado. Parece um tapete remendado, tudo cheio de pintura. E eu gosto dele, de jeito. Ele está em paz. Ele falou para mim, não, pastor, eu gosto. Eu falei, amém, então vai pintando quando tiver espaço. Agora tem irmão que não gosta, que não tem paz. Não tem nada a ver com isso. O que para mim tem valor é se você nasceu de novo. Se o seu coração está em Deus. Eu quero falar algumas referências para você, para te dar base bíblica, para você ter paz em Deus. Para te dar base bíblica, para que você não precise andar angustiado, preocupado. Será que eu tenho que cumprir a lei? Será que eu tenho que cumprir os mandamentos? Não, você não precisa cumprir os mandamentos. Você não precisa viver debaixo da lei. Primeiro ponto, fala para o seu irmão, você está morto. Fala com mais fé. Você está morto para a lei. Pastor, eu estou morto para a lei? Sim. Entenda uma coisa. Em um casamento, hoje tem divórcio, mas naquela época não existia divórcio. Só tinha uma opção. Ou o marido morria, ou a esposa morria. A lei morre? Não. Como eu estava casado com a lei não morria, então não tinha como eu ser livre da lei. Mas a palavra fala que Jesus veio e ele morreu. Quando ele morreu, ele me deu a morte. Quando ele me deu a morte, agora eu posso ser livre da lei. Olha o que fala Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei. Você morreu para a lei. Por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servamos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Você não vive mais servindo a Deus com base na letra, nas regras. Eu não vou ficar aqui te colocando regra, não vou ficar te cobrando. Mas você precisa aprender a perceber o seu espírito. Por isso que nós fazemos cursão. O que é o cursão? Curso de maturidade no espírito. Aqui no curso de maturidade no espírito, a nossa intenção é te levar a perceber e a entender as coisas do espírito. Olha o que fala o segundo texto. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Pastor, então eu preciso viver de acordo com a lei? Não. Você precisa ter revelação de que você morreu e que agora você vive para Cristo. Você precisa ter revelação de que você não é mais escravo da lei. Pelo contrário, você nasceu para Cristo. Segundo ponto, você não está sob a lei. A lei tem uma característica de proibição. Deus não quer que você viva debaixo de proibição. Olha lá, eu estava até compartilhando, voltando do Radicais, compartilhando com os irmãos no carro. Qual que é o maior problema
é que as pessoas pensam, se eu tirar a lei, vai pecar. Se eu tirar a lei, os irmãos vão pecar. Se eu tirar a lei, os irmãos vão, viver debaixo do pecado. Todo mundo acha isso. Se eu tiro a lei, o pecado aumenta. Você sabia que é o contrário? Olha o que a palavra fala. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quando que o pecado tem domínio? Quando eu estou debaixo de lei. Se eu estou debaixo de lei, o pecado tem domínio. Pastor Ricardo Landim, que é o pastor presidente do Radicais, ele conta um testemunho que me marcou. Ele trabalhava como agente da FEBEM. FEBEM é um local que cuida de jovens delinquentes que cometeram delitos. Eles precisaram ser presos, mas ele não vai para a cadeia normal, ele vai para a cadeia da galera que é de menor. E ele falou para mim que 90% dos presos, para mim não, né? Falou na palavra dele, 90% dos presos que estavam na FEBEM, enquanto ele trabalhava lá, eram filhos de pais legalistas. O que são pais legalistas, irmãos? Quando você vive com base na lei, você não tem esperança, porque a lei te cobra, e você fica cobrando das pessoas. Se você não fizer, Deus não vai te abençoar. Você está assim porque você não obedeceu. Você não tem jeito, você não conserta. Eu já falei para você mudar, você não tem esperança. E de tanto ouvir isso, qual que era o resultado? Aqueles jovens perdiam sonhos, perdiam esperança. Eles pecavam e pensavam, já está tudo lascado, agora eu vou pecar mais. Eles ficavam revoltados. Revoltados porque eles viam o pecado e eles continuavam no pecado. Eles não conseguiam deixar o pecado. A lei não tem poder de fazer você parar de pecar. Eu posso te proibir o tanto que for, você não para de pecar. Imagina comigo o seguinte, vou te dar um exemplo para você entender. Todo dia você passa na mesma rua para ir trabalhar, mas em um determinado dia você passa pela rua e o muro tem um buraco. Tem um buraco ali no muro. Você olhou o buraco, foi embora. No outro dia você passa, o buraco está lá. Você passa, o buraco está lá. Mas em um determinado dia você passa, pintaram em volta do buraco de vermelho, botaram uma seta e escreveram, não olhe aqui. O que acontece com você? Desperta na hora. O que tem ali dentro que eu não posso ver? Eu quero ver aquele buraco. Eu vou olhar ali. Aí você vai lá que esse cara dá torta, né? Te dá uma torta na cara. Só um exemplo, irmãos. Qual que é o exemplo? Quando tem lei, a lei te desperta para o pecado. Eu não estou aqui para te trazer nenhuma lei ou proibição. Eu estou aqui para te trazer revelação. Olhe para Cristo. Entenda que você vive de acordo com a graça. Você vai vencer o pecado. Observa os nossos irmãos que andam conosco. Quanto mais revelação da graça tem, menos poder o pecado tem. Quantos aqui perceberam isso? E depois que você passou a ter revelação da graça, o pecado perdeu o poder. Só para ver se eu estou mentindo. Pelo menos alguns já estão percebendo. Olha o que fala aqui. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Você não está mais debaixo da lei. Você não vive mais debaixo de proibição. Amém? Você está livre da lei. Levanta a sua mão e fala assim, eu sou livre da lei. Pastor, por que o senhor está pregando isso? Porque às vezes você vê lá no Instagram alguém falando, você tem que obedecer, você tem que fazer. Aí o seu marido, a sua mãe, o seu pai te cobra, você precisa disso, daquilo outro. E aí sua cabeça fica pensando, mas como é que é isso? Eu tenho. Aí o pecado toma ocasião, você perde a força, perde a alegria. Mas preste atenção. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outros, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Você está livre. Você era preso, mas hoje você está livre. Você não serve a Deus com base em regras mais. Mas você precisa aprender a ouvir a voz de Deus no seu interior. Tem gente que gosta de regra. Tem gente que gosta. Já viu que o ladrão,
Tem gente que fica tanto tempo preso. O cara fica preso ali 5 anos, 10 anos. O dia que ele sai, que não tem uma regra para ele seguir, um horário, um muro que protege ele, o cara fica bitolado. Ele fala, rapaz, eu tinha que voltar para a cadeia. Tem gente que é assim. Quem aqui já andou de barco, de navio? Você fica ali 1 hora, 2 horas no negócio. Aí fica lá, né, balançando. O navio balança. Balança, 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 balança. Aí você desce. A hora que você desce, você pisa no chão, aí você continua balançando. Você não está mais na água, mas na sua cabeça você está balançando. O que é isso? Você não está mais na lei, você está na graça. Mas você volta a querer cumprir a lei. Você volta a querer se cobrar, se condenar. Você não precisa viver assim. Você está em Cristo. Pastor, o que eu faço então? Tenha paz. Paz. Viva debaixo da graça. Você vai vencer o pecado. Não é porque você está se cobrando. É porque o Espírito está movendo dentro de você. Você não é supervisionado pela lei. Olha o que esse texto nos diz. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O que é aio? Aio é o cuidador, é o tutor, é a babá. Aio é tutor de criança. Mas agora pela fé, eu não estou mais debaixo da lei. Porque qual que era a intenção da lei? Me levar a Cristo. Mas se eu estou em Cristo, eu não estou mais debaixo da tutela da lei. Eu não preciso mais de alguém que fica me cobrando. Vamos avançar? Eu estou partindo para o final. A lei foi anulada. Pulei um? Pulei. Os requisitos da lei foram plenamente cumpridos em você. Fala para o seu irmão, você já cumpriu a lei. Ai, pastor, esse negócio é complicado, né? Eu cumpri a lei, é. Você não cumpriu porque você fez. Você cumpriu porque você recebeu de Cristo. Até porque nós nunca conseguiríamos cumprir. O padrão da lei é muito alto, é muito elevado. Porquanto, o que for impossível, é possível alguém ser justificado pela lei? Não. O que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa. E no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei se cumpriu. Jesus obedeceu e Ele te deu a obediência dele. Você já é alguém que obedeceu o que fez. Não tem mais condenação sobre você. Você precisa apenas obedecer, crer. Pastor, então a lei foi anulada? Sim ou não? Irmão, para quem não está em Cristo, a lei continua do mesmo jeito. Mas para nós que estamos em Cristo, não tem mais lei. Olha o que fala aqui em Efésios 2,14. Pulei um. Ixi. Onde que ele foi? Esse negócio de fazer slide ajuda, às vezes atrapalha. Efésios 2,14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Hebreus 7,18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Se você quiser acompanhar no seu boletim, a lei foi anulada. Hebreus 7,18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Por quê? Pastor, a lei é fraca? Não é que a lei é fraca. Não é porque a lei é fraca.
É porque a lei é justa, perfeita e boa, mas nós somos fracos e nós não poderíamos ser justificados pela lei. Então Cristo vem e nós recebemos da obra dele. Deixa eu avançar então. Cristo é o fim da lei, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você não precisa mais viver debaixo da lei, debaixo de condenação. Você não serve a Deus de maneira antiga. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da letra. Você serve em novidade de vida. Você serve na novidade do espírito. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducice da letra. O que é caducar? É envelhecer e ficar incapaz. A lei não é mais capaz de te levar, mas agora você recebe de Cristo. Amém? Já estou chegando ao final. Douglas, pega o violão, vamos cantar a graça do André Aquino. Olha o que a palavra fala. A lei é obsoleta e envelhecida e está prestes a desaparecer. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Pastor, o que isso tem que influenciar na minha vida? De onde vem a condenação? A condenação vem do não cumprimento da lei. Você fica condenado porque você não cumpriu a lei. Já estou finalizando, não vou ler mais nenhum texto, apesar que tem uns textos aqui que são bons. Mas vou te contar uma história para nós finalizarmos. A lei, ela dizia que uma mulher que tivesse com fluxo de sangue, todo mês a mulher tem um fluxo de sangue, essa mulher ela não poderia andar em público. Ela não poderia sentar. Onde ela sentasse, ninguém poderia sentar. Ela se tornava impura durante aqueles dias. Ninguém podia tocar naquela mulher. Então, o que é o fluxo de sangue? O fluxo de sangue, ele representa a impureza, a nossa incapacidade. O que isso tem a ver comigo então, pastor? É interessante que a Bíblia ela faz questão de contar a respeito de uma mulher que tinha fluxo de sangue. Só que ela não tinha fluxo de sangue uma vez no mês e depois de 4 dias passava. Não, ela tinha fluxo de sangue há 12 anos. Então há 12 anos ela era impura. E aí eu te pergunto, sendo ela alguém que tinha fluxo há 12 anos, sendo ela impura, tinha como ela ter filhos? Tinha como? Não, ela não podia ser tocada. Ela não podia se relacionar, porque ela era impura. Essa é a nossa situação diante da lei. Porque nós pecamos, e de acordo com a lei nós somos considerados impuros. Então se eu peco, eu tenho fluxo, eu sou considerado impuro diante da lei, não tem como eu relacionar com Deus. E automaticamente, não tem como eu frutificar. Deixa eu só... Espera aí, Deus. Não tem como eu frutificar. Mas quando ela vem até o Senhor Jesus, ela ouve a palavra da graça, a palavra do perdão. E a palavra fala que ela foi e tocou em Jesus. Pode? Só um fundo. Irmãos, o que significa isso? Quando aquela mulher tocou em Jesus, ela podia tocar em Jesus? Ela não podia, porque ela era impura. Mas a palavra fala que ela ouviu e ela creu. Quando ela creu, ela falou: se eu apenas tocar, eu serei curada. Eu não creio que ela foi curada quando ela tocou. Eu creio que ela foi curada quando ela falou: se eu tocar, eu vou ser curada. E a palavra fala que então ela entrou no meio da multidão e tocou. Eu não sei, talvez tenha alguma área na sua vida que não dá frutos. Tem alguma área na sua vida que não vai para frente. Talvez é um casamento, são os relacionamentos, sua alegria. Talvez você não dorme de noite.
Talvez sua vida financeira não rompe. Pastor, por que não rompe? Não rompe porque tem um fluxo de sangue. O que é esse fluxo de sangue? Não é porque você pecou, deixou de pecar. O fluxo de sangue é porque você está se sentindo condenado. A lei está te condenando. Mas o que eu vim aqui falar para você? Você não vive mais debaixo da lei. Você agora vive debaixo da graça. Você morreu para a lei. Então agora você pode tocar no Senhor Jesus. O fluxo para. E quando o fluxo para, você pode se relacionar. E quando você se relacionar, o resultado é que você vai dar frutos. Você vai dar fruto para Deus. Pastor, eu tenho muita vontade de ser líder, mas eu tenho medo de ser líder, porque eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não vou avançar. Eu quero falar para você, pare de olhar para você, olhe para o Senhor, olhe para Ele, você vai dar frutos, porque não depende do que você faz, depende de você crer na obra dEle. E quando você crê na obra dEle, você vai avançar. Recebe da graça, recebe da abundância dele. Para de olhar para a sua incapacidade, para de olhar para a lei, para de olhar, olhe para o Senhor. Vamos ficar de pé. Romanos capítulo 7, verso 4 diz assim: assim, meus irmãos, vós também estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos. Levanta a sua mão e fala assim: eu vou. Fala com fé: eu vou dar muitos frutos. Dar muitos frutos. Não tem mais fluxo. Não tem mais impureza, porque eu toco no Senhor e eu recebo graça abundante sobre a minha vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, comece a orar sobre isso, comece a declarar que você é cheio de graça, cheio de abundância, cheio da vida de Deus. Declara o refrão dessa canção. Sobre a sua cabeça, declara assim: Senhor, eu creio, eu não nasci para viver debaixo de condenação, seguindo regras. Eu nasci para que o Espírito de Deus habite em mim, para que eu ouça a voz de Deus e Ele vai me guiar ao centro
da vontade de Deus. Por isso eu rejeito toda condenação, toda culpa, todo medo, e eu declaro: eu sou livre para servir ao Senhor em novidade de vida, em nome de Jesus. Coloca suas mãos na posição de receber. Senhor, eu abençoo, Pai, a cada um desses irmãos. Eu declaro, Pai, uma semana de bênção, de abundância e de vitórias, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Abraça o seu irmão, fala para ele: você é livre da lei, em nome de Jesus.